Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Estamos reunidos mais uma terça-feira para dar continuidade à leitura da obra Saúde, um novo olhar, do Dr. Renato Bertatti. Estamos neste momento na página 82 e hoje estamos sob a orientação do nosso querido René Schubert. Obrigada, René, por estar aqui conosco, pela sua dádiva, pela sua entrega. E também temos para efetuar a leitura a Helena Júlia. Obrigada, Helena. Obrigada pela sua contribuição. Recordo que este encontro é gravado e disponibilizado mais tarde no canal do YouTube de Hamilton Plácida da Rosa. Podem colocar questões, levantar a mãozinha virtual ou mesmo a própria mão física para colocar, compartilhar ou mesmo fazer perguntas. René, passo agora para você, por favor. Muito obrigado, Manuela, pela introdução, nesse grupo de estudos online. Recentemente vi uma postagem da nossa colega de Helena, e lá atrás, no começo do grupo, 2016, estávamos reunidos aqui lendo a obra A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, com orientação do professor Renato Bertatti. E agora estamos novamente com o professor Renato Bertatti, falando aí da obra da saúde. E são todos muito bem-vindos a esse grupo, esse grupo de estudos online. Vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, aqui e no YouTube, porque todas as nossas reuniões são salvas no YouTube, podem ser acessadas, e também questões que podem ser trazidas posteriormente ao grupo. Então, a Helena até comentou com a gente que ela assistiu, a última vez que tivemos aí a Cleusa e o Eurico nos acompanhando nos estudos. Então, se ficaram dúvidas, o Eurico está aqui, não vou ser eu que vou responder hoje, aí, dúvidas do grupo anterior, o Eurico está aí, ele vai responder. Mas vamos seguir a leitura, página 82 aí. Helena, é contigo, por favor. Em primeiro lugar, acolher. Todo esse mecanismo inteligente e criativo está à disposição em nosso corpo. Para acessá-lo, no entanto, é imprescindível ampliarmos nosso olhar para os sintomas e as doenças, adotando uma nova atitude. Enquanto acreditarmos que perante uma dor física basta tão e somente eliminá-la rapidamente, nada de novo poderá de fato acontecer. Ao contrário, algo ainda pior estará por vir. Portanto, essas ideias de cura e saúde através da eliminação da doença e do sintoma são um equívoco, porque se livrar de uma doença, de um pensamento persistente acerca da doença, está muito longe de alcançar bons resultados. Querer excluir o sintoma e livrar-se dele só aumenta sua força. De fato, a doença perpetua esse movimento de exclusão. Minha própria vivência diante de um sintoma foi essa. Passei 20 anos da minha vida muito obeso. Para mim, era um desafio absurdo, porque sou médico. Falo sobre saúde e, obviamente, não podia esconder de ninguém meu sintoma. Estava exposto o tempo todo, e lógico que isso não era uma questão minha, mas da minha família. Claramente, tratava-se de uma fidelidade a todo o meu sistema de origem. Sempre confiei que, na hora certa, eu entenderia algo muito profundo sobre a obesidade
e que existia naquele sintoma uma mensagem muito importante. Enquanto essa mensagem não era revelada, precisava, com a obesidade e através da obesidade, viver a vida cotidiana. Um desafio que me trouxe diversas experiências relevantes. Por exemplo, ter de enfrentar, por longos anos, o julgamento, o olhar crítico e a rejeição que as pessoas me dirigiam. Nunca fiz uma constelação para lidar com essa questão. De fato, não queria fazer nem desejava antecipar nada. Sabia que, na hora certa, a vida me traria a resposta, e não queria me livrar disso. Embora, sem dúvida, tal problema me causasse muitos incômodos, não só físicos, mas também nas relações interpessoais. Fiquei 20 anos esperando a mudança, até que as situações da vida me colocaram em contato com esse movimento e pude compreender dinâmicas profundas que envolveram minha família por muitas gerações e haviam me afetado. Ainda está sendo um processo incrível, porque sem esforço, sem sofrimento, tudo está mudando de forma natural. Foi um grande e maravilhoso aprendizado. O acesso a essa compreensão só foi possível porque eu tive muita paciência, confiança e principalmente fé. Considerei que se isso acontecia comigo, era porque estava certo, e na hora adequada algo iria se revelar. Revelou-se por fim, de modo claro, mas na hora certa, não na hora que eu queria. Aliás, querer determinar um acontecimento significa querer se livrar do sintoma o quanto antes, porque ele nos incomoda sobre muitos aspectos. Em toda essa minha espera, um fator importante foi a confiança. Ela foi decisiva e me colocou numa direção precisa, quando mesmo sendo uma pessoa obesa, recebi o convite de Bert e Sophie Hennig para ser professor da escola alemã, exatamente para tratar de saúde. Havia, portanto, chegado o momento. Não somente eu tinha de estar exposto ao meu mundo, mas também estaria exposto mundialmente, com o apoio de Bert e Sophie, confiando plenamente em mim, me dando crédito. Com tantas pessoas que eles poderiam ter convidado, fizeram o convite a mim. Foi um convite especial que me fez perceber como eles consideravam que eu estava seguindo numa boa direção, mesmo sabendo que eu ainda tinha e tenho questões para viver, ampliar, tomar e principalmente me curar. O ajudador permanece no caminho. Muitas pessoas consideram que o ajudador tem que ser perfeito. Não é verdade. O ajudador também está no caminho. Ele é uma pessoa comum, como qualquer outra, e está no caminho. Cada um está diante do seu próximo passo. Eu, você e todos nós. Obrigado, Helena. Até aqui. Essa questão, né, que ele coloca no título, em primeiro lugar, acolher, vocês já devem ter lido na internet a frase de Sêneca, antes de curar alguém, verifique se existe o desejo de ser curado por essa pessoa, né? Querer ser curado é o primeiro passo. E para isso a pessoa precisa reconhecer que ela tem um sintoma, que ela tem uma dinâmica, que ela tem algo. E muitas vezes a gente percebe que o sintoma, a doença, é excluído, né? Que foi isso que o Bertatti fala aqui, né? De fato, a doença perpetua esse movimento de exclusão. Por isso que nos consultórios, geralmente a gente procura o médico, o psicólogo, buscando aí a cura milagrosa, ou melhor, imediata, né? Sem deixar vestígios. Não tem uma pílula aí que faça tudo sumir, né?
seja na psicologia, seja na medicina, né? A gente quer extirpar. Né? E eu lembro uma colocação feita por um terapeuta, o Tadashi Kadomura. Ele falava do câncer e ele dizia a seguinte coisa: vocês já viram um câncer no microscópio, né? Células cancerígenas no microscópio. O câncer não se sabe mal. O câncer é o que é. Ele é uma célula, né, sem núcleo, se dividindo. E, na verdade, nesse momento agora, vocês, temos células cancerígenas, né, o tempo todo. A questão é que elas são eliminadas pelo nosso corpo. As células saudáveis se reproduzem mais rápido do que as não saudáveis. Mas, se existe um acúmulo dessas células, né, eu estou falando apenas de uma das dinâmicas, tá? Se existe um acúmulo dessas células, né, sem núcleo, se reproduzindo muito rápido, né, se multiplicando de forma rápida, de repente você tem um nódulo. Mas se você chegar para o câncer e falar para ele, você é mau, o câncer vai falar, não, eu sou mau, não, eu sou necessário. A célula se vê como necessária, ela está seguindo a sua programação. Qual o lugar desse câncer? Qual a importância dele naquela parte do corpo, naquele sistema familiar, naquela pessoa? Essas são algumas questões que o Hellinger coloca no livro Desatando Nós do Destino. Né? Lógico que não tirando de lado a visão médica. Né? Esse livro, inclusive, ele foi escrito a partir de um seminário feito dentro de um hospital no acompanhamento, com a companhia de médicos. Né? Então, tem todo o saber médico, né, medicamentoso, e o Hellinger questionava, tá, e qual o lugar dessa doença? Né? Para onde ela olha? O que ela resgata? O que ela traz à tona? Né? E muitas vezes a gente percebe que a gente quer, o mais rápido possível, se livrar daquilo. E quantas vezes isso já não aconteceu no sistema? Né? Então, quando o próprio Bertatti fala da questão da obesidade e fala da questão, não, eu vou deixar isso vir naturalmente, né? Apesar dele ter consciência disso, né? Quantas vezes não surge em nós uma oportunidade, né, de olhar para um sintoma nosso e a gente fala, eu preciso de mais um tempo para olhar para isso. Eu vou aguardar mais um pouco, né? É uma posição diferente da exclusão. Tá? A exclusão é bem aquela coisa, né? A Helena vira para mim e fala, René, você é um alcoólatra. Né? Toda vez que a gente sai, você enche a cara, você perde a noção e toda vez isso se repete, você é um alcoólatra. Eu falo, não, mas eu bebo socialmente. Né? Então, eu não reconheço a dinâmica em mim. Eu não tomo consciência dela e automaticamente também não respeito ela. E também muito bonito o que Bertatti fala, né, do ajudador que permanece no caminho. Hellinger ressaltava muito isso, que era muito importante, o facilitador, trabalhar seus temas, olhar para os seus temas, porque são um instrumento importante, sim, para ajudar, para acompanhar o cliente. Agora, se o ajudador, se o facilitador se acha melhor que seu cliente, ou pior, né, se acha muito melhor que o sistema do seu cliente, ele talvez vá fazer mal ao cliente, que é o sistema do cliente. Né? Então, é importante, em primeiro lugar, acolher. Em primeiro lugar, escutar, né, aquilo que o cliente nos traz. E muitas vezes perceber em nós, podemos facilitar aquilo ou não.
né? Se aquela questão ela é possível de ser olhada por nós no campo ou não. A gente estava falando um pouco antes no grupo da questão da supervisão, né, em constelações familiares. E é muito importante o facilitador, nesse trabalho constante, verificar, né, quais são os temas mais comuns e quais são os temas onde ele consegue, né, lidar, facilitar, e quais são os temas que o travam, o impedem, com os quais ele tem dificuldade de lidar, que trazem à tona afetos negativos que atrapalham, atende. Então, o ajudador acompanha, depois deixa o cliente seguir seu caminho, né? Caminho do cliente, não o dele, né? Ajudador. E às vezes eu de repente viro para a Helena e falo: então, Helena, para dar certo a sua vida, faça assim, né? Eu estou dando uma receita para a Helena Júlia que funcionou para mim, né? E a Helena Júlia, de repente, identificada comigo, sei lá, como coach, como terapeuta, ela vai seguir aquilo. E ela vai falar: putz, não deu certo, René, é que você não fez direito. Todo mundo dá certo essa receita, só não está dando com você. Quer dizer, eu vou provavelmente prejudicar a Helena Júlia, né? Então, eu posso apontar caminhos, mas quem vai seguir esses caminhos é o cliente, né? Eu posso até acompanhar ele num trecho, mas é só um trecho. O cliente segue, né? Eu não vou falar que ele segue sozinho, porque ele segue com todas as suas pendências familiares, com todos os boletos, com todas as forças, recursos, com tudo que ele tem da família, ele segue. Então, ele não está sozinho. Mas o facilitador, ele permanece no caminho. Então, esses dois títulos me trouxeram muitas imagens. Em primeiro lugar, acolher. E o ajudador permanece no caminho. Alguém gostaria, antes da gente seguir para o próximo capítulo, de fazer uma pergunta, de colocar alguma coisa? Pode ser de hoje, pode ter sido da semana passada, retrasada, fiquem à vontade. O René não tem ninguém com a mão levantada, nem com a mão física, nem a virtual. Nem há perguntas no chat. Sim. Acabei de Okay, a gente vai seguir então com a Helena. A Helena levantou a mão. É que assim, né? Eu até fui olhar atrás lá, ele fala na página 41 sobre os níveis, né, das doenças. Então, que ele fala do fisiológico, psicológico, sistêmico, né? E aí, casando com o que ele falou aqui dessa espera, né, de aguardar um momento. E aí é uma situação minha, né, pessoal. Eu tenho desenvolvido alguns sintomas, e já tive a oportunidade de repente, falar assim, eu vou olhar no campo, né? Mas eu resolvi esperar. E hoje eu também estava lendo o livro do Stefan, e ele também fala a mesma coisa, que às vezes são doenças que não são sistêmicas, né? Então, eu, por exemplo, estou esperando alguns exames, algum tempo que o médico pediu para refazer, antes de olhar se é sistêmico, né? Mas eu vejo que as pessoas estão sempre naquela ansiedade. A gente, como está em treinamento, as pessoas vêm com aquele pergaminho de coisas que querem constelar tudo, né? E aí eu fico lendo isso, me questionando, né? O quanto às vezes precisa desse tempo da gente amadurecer isso, às vezes questões que você só está vendo um pedacinho conforme vai avançando, sei lá, nas reflexões, né? Vai vindo outras questões. Então, era só isso que eu queria comentar. É muito interessante, você falando, me veio a palavra em inglês, né, de analgésico, né, os americanos, né, norte-americanos, eles falam painkillers, né, ou seja, matador da dor, né, não é para aliviar a dor, é para matar a dor mesmo, né, é para destruir a dor, né. E quantas vezes a dor ela não é um sinalizador,
E às vezes a gente precisa desse sinalizador. Logicamente que é uma postura em relação ao sintoma, né? Então, a alopatia, ela tem uma postura, a homeopatia tem uma postura, a Ayurveda tem uma postura, a medicina tradicional chinesa tem uma postura, né? Eu não estou falando certo ou errado aqui, né? Mas como o professor Renato Bertatti está trazendo, é muito complicado se nós tentamos excluir a doença, excluir o sintoma, né? Porque talvez realmente eu consiga tamponar, eu consiga abafar ele com algum remédio, e ele vai caminhar no meu corpo, ele vai para outro lugar. E aí eu não sei se meu sintoma agora é por causa do excesso de analgésicos que eu tomei, ou se é uma nova coisa que veio. E eu tenho um cliente que o sofrimento dele hoje e os médicos têm uma grande interrogação em relação a isso, né? Então, ele tinha um quadro de dor e ele fazia uso regular de analgésicos, vários tipos de analgésicos, a ponto de desenvolver como se diz, um excesso, um vício, né, nos analgésicos. Isso levou a uma intoxicação gastrointestinal, a uma gastrite, a uma úlcera, até o ponto dele ter que fazer uma cirurgia. E ele fala, mas eu tenho as mesmas dores de antes, né? Ou seja, as dores de antes nunca foram olhadas. A cirurgia foi para resolver a questão dos analgésicos. Quer dizer, isso é uma das formas de se ver, né? Então, ainda existe algo a ser visto, precisa ser olhado. E, especificamente nesse caso, provavelmente né, a Helena, ela traz, é importante isso da página 41, né? Ou seja, né, o Renato fala, após anos de trabalho nesse campo, cheguei à compreensão de que existem 4 níveis de manifestação da doença: fisiológico, psicológico ou psicossomático, sistêmico e espiritual, né? E a gente sabe, né, que às vezes certos sintomas são, e esse é o primeiro que o Renato fala, e é o primeiro que o Stephen Hausner também fala, primeiro vem o biológico, ou seja, fisiológico. Vamos ver o fisiológico. Eliminou esse, quer dizer, não existem razões para crer que é fisiológico, que é biológico. Vamos olhar para o psicológico, vamos olhar para o psicoafetivo, o psicoemocional, né? E geralmente no psicológico a gente vai olhar também para o sistêmico, né? A gente vai descobrir que de repente existe uma incidência daquele sintoma em mais membros da família, ou aquela dinâmica, ela se perpetua no sistema. E também existem as questões que são espirituais, né? E aí não é com o doutor Renato Bertatti, que é médico, não é com o René, que é psicólogo, é com outro profissional que vocês vão lidar com a questão espiritual. Logicamente que, às vezes, através de uma constelação familiar, se olha para uma questão a partir do campo espiritual. Mas isso não é o facilitador que está fazendo. Isso é o sistema que está fazendo, né? O facilitador, ele permanece no caminho. Ele só acompanha até um certo ponto e aquilo segue com o cliente, né? Eu só gostaria de fazer um apontamento na tua fala, Helena. Isso é um apontamento que o Stephen Hausner faz. A gente usa isso principalmente na psicanálise, uma diferenciação entre a palavra esperar e a palavra aguardar. Sempre que eu espero, eu coloco uma expectativa sobre aquilo. E, na maioria das vezes, eu nada faço, porque eu estou esperando, eu estou expectando algo. Agora, quando eu aguardo, isso é muito bonito no português, eu guardo algo,
Eu sei que algo está aguardando para ser visto, aguardado para ser visto. E às vezes eu preciso sim de um recurso, eu preciso de tempo, eu preciso talvez, e aí é bonito também isso que o Renato fala, em primeiro lugar, acolhimento, eu preciso de processamento. Ou seja, é uma palavra que a gente usa muito na psicologia, né? Então, eu preciso processar melhor aquilo, elaborar melhor aquilo, para olhar para aquilo, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, sim, nas constelações, com certos temas, né? E se a gente percebe que o cliente traz um tema com muita dor, com muito sofrimento, com muita vergonha, a gente às vezes lembra ele e fala: você precisa de mais alguma coisa, você precisa de mais tempo, você acha que é o momento, porque talvez ele não esteja preparado para aquilo que ele vai ver lá. E por isso que o professor Peter Spelter, ele sempre perguntava para o cliente: você está com medo de mim ou do campo? Porque se for do campo, é natural, né? Ele é muito maior que nós. E ele tem muitas coisas que a gente desconhece completamente. Agora, se é de mim, facilitador, eu não vou constelar. Porque o cliente está, talvez inconsciente ou conscientemente, dando indícios de que ele não está seguro. Ele não se sente acolhido, ele está em perigo. E isso o facilitador precisa escutar, prestar muita atenção, para não arrancar tem um nome em português isso, para não romper a largada antes do tempo, né? Quem vai largar é o cliente, a gente acompanha, né? Então a gente não vai arrumar o sistema do cliente, a gente vai olhar o sistema junto com o cliente, né? E por isso que a gente também fala que a constelação familiar não é uma psicoterapia, não é um procedimento médico, ela é uma abordagem terapêutica, ela é um olhar terapêutico, né? E se o cliente sair da sessão e falar: olha, isso aí que você mostrou eu já sabia, vou procurar uma coisa melhor, tudo certo, vai lá, procurar algo melhor, né? Nós não temos a intenção ou a expectativa, né, de arrumar nada, né, de curar nada. Agora, lógico, se o cliente fala que curou, talvez tenha. Mônica, Renê, poderia dar um exemplo de espiritual no campo? Pô, Mônica, aí você me lasca as pernas, hein? Sim, eu posso, eu posso dar um exemplo, sim. É espinhoso quando a gente entra nesse campo, mas tudo bem, vamos lá. Obrigado pelo desafio, né? Qualquer coisa, né? Você tem que lembrar isso, Mônica. Se minha resposta não for boa, o Marcos provavelmente responde melhor. E agora a gente tem mais dois, né? A Selma e o Eurico também, né? Então, tem um time aqui que a gente pode jogar na fogueira. Sem julgamento. Sim. Teve uma vez que uma cliente ela levou para o campo a situação de que, por várias vezes, ela sentia que a mãe a odiava. Esse foi o tema. E aí ela foi contando que a mãe tentou abortar dela, várias tentativas, e que quando ela nasceu, a mãe tentou dar ela, mas não conseguiu, e que houveram tentativas físicas, né, reais, de acidentalmente eliminar a filha. E ela foi protegida pelo padrasto e pelos animais da fazenda. Então ela falou que ela foi criada praticamente pelos animais, que eram quem a acolhia. E ela falou: agora eu estou num momento da minha vida em que eu constituí família,
sou uma mulher independente, né? Me afastei muito de minha mãe, mas ela está doente e eu sou a única pessoa que pode cuidar dela. Então, esse é o tema da constelação. Como sempre, na constelação a gente escuta e para o facilitador vem uma imagem, talvez, de quais elementos ele vai colocar no campo, né? E eu verifiquei isso junto com ela. Falei, vamos proceder assim, assim, coloca os elementos da sua mãe, você, seu padrasto. E o que o campo da constelação mostrava era uma mãe extremamente zelosa com a filha, de, né, aquele preciosismo com a menina. E aí eu fiz a pergunta, mas e teu pai? E aí a gente colocou o pai no campo. Os representantes femininos começaram a gritar, né? Ainda bem que essa constelação ela foi num ambiente aberto, ela foi no interior de São Paulo, porque assim eram gritos aterradores. E aí eu perguntei para a cliente, eu falei, escuta, o que você sabe do teu pai? E ela respondeu, meu pai era casca de ferida. Eu falei, ok. Explica um pouco melhor isso. Meu pai era feiticeiro, mexia com magia negra. Bom, como eu disse para vocês, né? Não é meu campo, não sou padre, não sou pastor, não sou xamã, mas tanto Peter, Bert Hellinger, a doutora Úrsula Frank, ensinaram recursos, como recursar o campo. E aí eu isolei aquele campo do pai. Assim, o que para cliente veio no final da constelação, foi ela que disse, então, não é que ela queria que eu morresse, ela não queria que a nhaca fosse à frente. E foi mais ou menos isso que a gente viu, né? A maldição no sistema familiar, né? É possível que esse pai tenha mexido realmente com algo muito pesado, provavelmente envolvendo sacrifício humano, né? Não era sacrifício animal, né? E o quanto isso marca o sistema. E aí a gente está falando do campo espiritual. Então, Mônica, eu fui para um extremo, mas por que eu fui para esse extremo? Porque aqui no Brasil, a gente viu, aqui no Brasil e lá no México, a gente viu por 2 vezes o Bert Hellinger trabalhar o tema maldições familiares, na perspectiva espiritual. Não no sentido assim, por exemplo, Mônica, você é minha filha, se você casar com fulaninho, se ponha para fora da minha casa, você não é minha filha. Não é rogar praga, né? Não é rogar praga. A maldição no sentido realmente de eu fazer um trabalho contra você, de eu fazer um ritual que te prejudique. E numa dessas constelações, o Hellinger olhou para o campo, né, lá no México, do voodoo. Né? Então, isso existe, né? É um campo, e muitas vezes o facilitador pode depois orientar o cliente a procurar, dentro de sua religião, dentro de sua crença, formas de se proteger. Aí a gente sabe, né? O católico tem, o candomblé tem, o espírita tem, e às vezes, e aqui talvez eu me exceda, mas talvez a maldição também esteja apontando para algo que precisa ser feito por este membro familiar, assim como o sintoma, a doença física. Ou seja, você tem que, nesse plano, tomar alguma atitude. E essa atitude, sim, pode ajudar todos no seu sistema. Isso pode ser religião, no sentido da origem da palavra, né? Religare. Você se conectar novamente com o que é maior que você, com o que é maior que o seu sistema familiar, né? Logicamente, o Hellinger era muito cuidadoso com isso,
porque ele não queria que se confundisse constelações familiares com orientação religiosa, né? Então, ele falava para o cliente, não, você busca aquilo que para você faz sentido. Voltando à minha cliente, Mônica, ela tinha levado a filha dela para a constelação. E a filha dela estava apresentando o fenômeno do cutting, né? Se cortava. E aí eu não deixei a menina assistir a constelação, né? Eu falei, olha, isso não é para os olhos dela, só a mãe assistiu. E aí depois eu falei para a mãe, é importante sim você se conectar com a sua religião e levar sua filha junto, né? E era uma mulher que ela estava procurando algo, mas ela não tinha nada. Ela queria, tipo, qual que é a religião certa? E aí eu lembrei daquela resposta, né, do Dalai Lama pro nosso, como que ele chama, pro nosso religioso? Esqueci agora o nome. O Dalai Lama responde: qual que é a religião certa? Aquela que lhe faz bem, né? Aquela que te coloca em contato com algo maior. E às vezes a gente tem que realmente visitar, né? Um terreno de umbanda, uma mesa Eu não entendi. redonda. O que que essa coisa do corte tinha a ver com a religião? A questão dela se cortar tinha a ver com a religião. Não. Era uma menina que já estava apresentando sintomas, depressivos, ou talvez até outros. Quer dizer, ela já estava envolvida no campo, né? Mas aí eu falei para a mãe, se você procurar algo nesse sentido, provavelmente sua filha vai ser beneficiada também, né? Quer dizer, foi uma indicação, né? Agora, se você me perguntar, Renê, funcionou? Não sei. Não sei, eu não sei o que aconteceu depois. Né? Mas o que eu pude perceber, o que pudemos perceber na constelação, foi o alívio do campo. Era um campo muito pesado, muito denso, dava para cortar o ar. Né? Então, houve uma mudança nisso e ela tinha trazido muito a referência dos animais e ela era veterinária. Né? E aí eu falei, isso provavelmente é um recurso muito grande para o seu campo, né? Sabemos também que os animais são sábios, aí são mestres, num aspecto espiritual até, né? Por isso que as constelações com cavalos têm tanta força, né? E nós temos alguns facilitadores que chamam, né, os cavalos de guardiões. Né? Então temos aqui em São Paulo, não, aqui no Brasil, o trabalho do Paulo Newman, tal, entre outros, né, que mostram como esses animais trabalham de uma forma muito sensitiva, né? Mas é aquela coisa, você tem que ter conhecimento no campo. Então, Paulo Newman tem todo, além das constelações, todo a lide com os cavalos, né? Então, também é importante. Mas no caso da menina, eu percebi lá que ela estava bem envolvida e provavelmente a mãe estava indo mais por ela para a constelação, né, pela filha, do que pela questão dela, sendo que a questão dela era uma questão muito relevante. A gente está falando da questão feminina, né, da transgeracionalidade de avó, mãe e filha. Né? Detalhe que essa avó não conhecia a neta. Tá? Então, são vários detalhes, né? Mas aí apareceu essa questão espiritual. E, às vezes, Mônica, respondendo de outra forma, você vai fazer uma constelação familiar clássica. Você coloca papai, mamãe e a Mônica lá. E, de repente, tudo muda de lugar. Você não sabe mais o que é aquele pai, você não sabe mais o que é aquela mãe, a gente não sabe onde a Mônica foi na constelação. E aí, geralmente, a gente está num campo espiritual. E o Hellinger nos ensinou que o silêncio nessas horas era melhor que palavras. Porque as representações, elas falavam com o cliente. Né? Então, aí a gente entra no campo espiritual,
por isso que Hellinger, né, foi cada vez se afastando mais da questão, né, da psicologia, né, da constelação próxima à psicologia, se aproximando mais de uma postura filosófica ou uma postura espiritual. Espiritual. Uhum. Obrigado. Responde mais ou menos ou veio outra pergunta a partir Adorei, disso? obrigado. Adorei, obrigado. Logicamente, se os colegas tiverem outro exemplo, né, o campo espiritual, ele né, o Renato Bertatti coloca como útil, ele é mais complexo e é o mais amplo, né? Ele toma a tudo, né? E o tema maldições, ele está em alguns livros do Bert Hellinger, né? E isso não é uma coisa exclusiva aqui do Brasil, né? Rogar praga, né? Aquela brincadeira que a gente fala, praga de mãe gruda, em todas as línguas você tem esse ditado, tá? Então tomem cuidado, porque praga de mãe é forte. Me pega. Exato. Né? Então é uma temática que toca a todos, por isso que o Bert Hellinger também faz um paralelo com os filmes de terror. Né? Ele fala que isso é um fenômeno no mundo todo, né? Você tem filmes de terror. E existem filmes de terror que a gente olha assim, a gente até acha engraçadinho, e tem filmes de terror que você não dorme por algumas noites. Então, tem aqueles que tocam temas seus, né? Profundos. Né? Mas, como psicólogo, eu não indico ficar assistindo muito filme de terror, né? Porque, às vezes, você acaba fazendo um processamento negativo. Você vai para um lugar que não era para você ir e você depois não sabe sair daquele lugar. Isso é complicado, né? Principalmente quando você é jovem, né? Então, é muito comum pacientes jovens gostarem de filmes de terror. E isso causa fenômenos no sono, na alimentação, etc. Eurico, por favor, abra seu microfone. Renê, só para compartilhar, né, que muitas vezes aquilo que a gente pensa que é uma maldição, né, dentro do sistema familiar, muitas vezes é uma bênção, né? Aquilo que a gente julga que vem se repetindo. E eu passei por uma experiência aqui numa constelação em grupo, uma representante colocou assim, que ela vivenciava uma repetição dentro dos relacionamentos dela, de violência, de agressão, ela estava numa medida de afastamento do marido naquele momento, e ela falou, como é que a gente cura essa maldição que está presente na minha vida? Eu falei, olha, às vezes aquilo que você pensa que é uma maldição é uma bênção. Talvez você tenha que olhar um pouquinho mais além disso que você enxerga, vê hoje como uma maldição, você possa olhar que isso é uma bênção para que você possa olhar e, quem sabe, curar aquilo que vem se repetindo aí dentro da sua experiência de vida. Então, só para compartilhar um pouquinho aí, né? Sim, perfeito. Você citou uma frase do Hellinger, eu dei um Google aqui, né? E ele fala: os sofrimentos familiares são como elos de uma corrente que se repetem de geração em geração, até que um descendente tome consciência e transforme a maldição em bênção. Então, Perfeito. sim, você trouxe bem, e é fato, né? A maldição ela está apontando para alguma coisa, né? Algo que foi mal interpretado, mal dito, mal comunicado, mal elaborado dentro do sistema familiar e que precisa de uma elaboração, precisa de uma outra forma de olhar, né? E o Hellinger fala, né? Vamos gastar um pouco alemão, né? Familien aufstellen bringen das Verborgene zum Licht. As constelações familiares trazem o encoberto, o escondido, à luz. E às vezes a maldição ela mostra a exclusão, a segregação, geralmente com muita dor, né? Com muita tortura,
com muita morte, né? E isso, de alguma forma, tem que ser diluída. Vera Lúcia, eu não sei em que obra, eu dei um Google, né? Porque eu conheço essa frase, assim que o Eurico falou essa frase, eu lembrei dela. Eu dei um Google com as minhas palavras e achei, mas eu achei naquela página do Facebook, que é sobre os pensamentos do Bert Hellinger, mas eu não sei em que obra que está. E aí, uma sugestão para vocês, né, que também escrevem, que também pesquisam, quando vocês têm uma dúvida de uma frase do Bert Hellinger, coloquem a frase entre aspas e coloquem no Google, na parte de livros. Se o livro for digitalizado, o Google vai encontrar exatamente em que página está aquele trecho. Tá? O que é complicado aí é o seguinte, gente, a tradução, né? Porque às vezes é uma tradução de um seminário do Hellinger. Né? Eu tenho muito no meu blog, tem coisas que eu escrevi lá que o Hellinger falou, mas que não está em livro. Eu ouvi ele falar e eu anotei. E a gente tem muito isso, né? Na internet. Tem muitas pessoas que foram anotando coisas do Hellinger durante os seminários e colocavam na internet. Então, a referência, na verdade, é o seminário, é aquele encontro, às vezes até um encontro de membros, né? Porque muitas vezes nos encontros de membros, o Bert Hellinger falava coisas que ele nunca tinha escrito. Porque era aquela coisa, o Eurico, de repente, fazia uma pergunta tão pessoal dele, que o Hellinger trazia uma reflexão a partir daquele tema, e ele não voltava para isso. A não ser que o Eurico, de repente, num seminário que estivesse sendo filmado, tal, levasse novamente. Né? Então, muitos dos livros do Bert Hellinger são transcrições dos seminários, do que foi filmado. Né? Então, são aquelas frases mesmo daquele jeito. Agora tem muita coisa que não. Né? Então, vale a pena fazer isso com o Google. Essa frase que o Eurico falou aí, eu conheço ela há muito tempo e eu acredito que ela deva estar ou na fonte não, a fonte não precisa perguntar pelo caminho, ou no Ordens do Amor mesmo, né? Deve estar num dos primeiros livros. Né? E é uma frase muito bonita, provavelmente sim é uma frase do Hellinger, eu consigo ver ele falando essa frase. Agora tem outros textos aí, tem outras frases que você fala, não, o Hellinger não falou isso aí não. Hellinger não usava esse tipo de termo, essa cadência. Né? Aqui no Brasil a gente tem sorte, eu não sei como é aí em Portugal, para a Manuela, mas aqui no Brasil a gente tem muitos dos seminários do Hellinger em DVD. E vocês podem conseguir isso pela editora Atmo, e tem muita coisa preciosa nesses DVDs, reflexões, meditações do Bert Hellinger. Né? Algumas a gente colocou no YouTube, né, que tinham essa autorização, essa possibilidade, e outras vocês vão ter que ver o DVD mesmo. Né? Então, tem curso de casal, curso de empresa, saúde e doença, que foi em Águas de Lindóia. A Manuela está nos mostrando aí. Manuela, abra teu microfone, por favor. Sim, eu estes comprei na Alemanha. Mas tem muitos. E outra coisa, né, que a Manuela comprou na Alemanha, mas nós podemos também... Eu tenho esse, Manuela, acho que foi 2015 que eles distribuíram esse. Se vocês entrarem na página da Hellinger, né, hellinger.com, tem uma parte lá que chama... eu não sei se é business ou se é products, é uma parte de vendas. E vocês podem contratar vídeos, né? Vocês entram no portal de vídeos da Hellinger e tem seminários lá, inclusive que eu ainda nem assisti, de 2018, 2017, que foram filmados, estão lá no portal, né? Inclusive com traduções. Tem tradução em português, em inglês, em espanhol, em russo, né? Mas para isso você tem que pagar uma taxa, né? Então eu não sei quanto que é a taxa, né? Eu ainda tenho um monte de DVD em casa que eu preciso assistir primeiro antes de contratar novos, né?
mas vale a pena para vocês verem o Bert Hellinger trabalhando, né? E, Mônica, é capaz até que num desses DVDs você encontre essa temática, né? Porque não era raro perguntarem isso para o Bert Hellinger. Obrigado, vou olhar. A doutora Úrsula, ela tem um vídeo no YouTube. Esse vídeo eu coloquei no meu canal, onde ela está falando de uma constelação que aconteceu no Brasil. O vídeo está em inglês. E aí ela fala exatamente da questão da escravidão e não da maldição no sentido espiritual, mas dos descendentes, de afrodescendentes, se sentirem amaldiçoados por terem, né, nascido daquele peso, né, de terem sido escravos, de terem passado por aquela dor. E que muitas vezes no corpo deles, eles expurgavam essa dor. E aí a gente está falando das lealdades invisíveis, né? Da escravidão, da segregação, do racismo, do preconceito, da tortura, da banalização, né, da violência que o afrodescendente sofreu no Brasil e no mundo. É um tema interessante, sim, né? E, novamente, para quem é facilitador de constelações familiares, trabalha no Brasil, estudem a história do Brasil, né? Porque nós temos uma história muito rica, nós temos um folclore nativo muito rico, nós temos um folclore afrodescendente muito rico, e eles se sobrepuseram aqui, né? Esse tecido se entrelaçou. E para quem tem interesse nesse tema, no Netflix, eu não vou saber o nome exatamente, mas tem uma série agora sobre folclore brasileiro, né? Eu sei que é com a Alessandra Negrini. Eu assisti, gostei muito, traz o Saci Pererê, Curupira, a sereia, né? E me deu vontade de estudar um pouco mais, né, dessas figuras. E às vezes a gente sabe, né? Tem um feriado, tá? O folclore brasileiro, mas a gente nunca se aprofundou. E essas histórias, esses mitos, eles falam de vida, né? Eles falam de dinâmicas que aconteceram e a forma como um povo transformou aquilo num símbolo, né? Então, tanto Carl Gustav Jung como Joseph Campbell falam do poder do mito, da profundidade do mito. René, o que isso tem a ver com maldição e doença? São símbolos. A doença é um símbolo, o mito é um símbolo. Qual é o mito que chama mais a atenção de vocês? Qual que é o conto de fadas que chama a atenção de vocês? Isso, Maria Garcia, muito obrigado. A série do Netflix chama A Cidade Invisível, né? Vale a pena assistir. É uma série só, acho que são 8 capítulos. E quando a gente começa a se dedicar ao símbolo, né? E o Jung falava isso, né? O símbolo ele é como uma coisa dura, assim. Conforme eu vou olhando para isso, conforme eu vou me aproximando disso, eu vou pintando isso, eu vou escrevendo sobre isso, aquilo vai diluindo. E aquilo vai se tornando parte de mim, né? E aí eu posso transcender de um símbolo para outro, né? Num caminho de descoberta pessoal, de autodesenvolvimento. E sim, a doença faz parte disso, né? Lembrando aqui, né? E Helena, muito legal que você relembrou essa sequência aí do professor Renato Bertatti, né? Desde o momento em que nós nascemos, nós passamos pela questão física, psicológica, sistêmica e espiritual. E existem doenças que são mais típicas em certas fases. E envelhecer não é doença, é processo. Porque tem muita gente que traz aqui no consultório o envelhecimento como se fosse uma doença. E não, é um processo, é um desacelerar, é um mudar de ritmo. É uma nova adaptação. E muitas vezes, quão difícil é olhar para o filho, olhar para o neto e falar: eu abro mão
por você. Eu abro caminho para você. Quando eu falo abro mão, eu estou abrindo mão da minha juventude, do meu tempo, de muitas coisas, porque eu me dedico, então, a isso. É por isso que ter filho, sim, é uma renúncia, ter filho, sim, é um sacrifício, e Hellinger deixa bem claro que a relação de casal, e nesse momento ele está falando do homem e da mulher, que geram uma criança, é também a morte do masculino e do feminino. Isso está num dos primeiros textos dele, As Ordens do Amor. Texto muito profundo que está em vídeo. Tem um vídeo dele fazendo a leitura do livro dele, do jeito que a gente está fazendo aqui, só que o próprio Bert Hellinger lendo o livro dele para uma reunião de pessoas. E não dando explicações. Você vai ouvindo ele e aquilo vai te tocando. Todas as vezes que eu escuto aquilo, toca num lugar diferente. E às vezes acontece de eu ouvir e falar, eu não lembro de ter ouvido isso. Ou seja, eu já ouvi várias vezes e tem passagens que eu não ouvi, porque eu estava com os meus pensamentos em outro lugar, com o meu corpo em outro lugar, minha memória em outro lugar. E às vezes, Vera, isso é um audiobook, tá? Que eu comprei lá na Alemanha. É um audiobook que chama As Ordens do Amor, uma leitura. Então, são 2 DVDs e é o Bert Hellinger lendo As Ordens do Amor do começo ao fim. Então, ele começa falando da relação de casal e aí ele vai para pais e filhos. E é engraçado isso, que ele começa com o casal, porque sem casal não existe família, Então, o homem, a mulher, o filho, e aí ele depois vai falando do equilíbrio de troca, pais e filhos, tal, e fala da passagem e também das doenças, não especificamente como o Renato está trazendo aqui, mas das doenças que são transgeracionais, ou que tem a ver com uma ordem do amor que foi rompida, foi desrespeitada. Lembrando da frase, essa é uma das frases que Bert Hellinger fala nesse audiobook, as ordens do amor não são vistas, não são entendidas, elas são vividas. Aquele que me estuda e estuda as ordens do amor acredita que elas possam ser manuseadas, tocadas, controladas. Isto é um equívoco. As ordens do amor se manifestam e tomam o campo. Então, e é isso mesmo. Você vai para uma constelação familiar e você se esvazia. Porque não tem script. A gente pode até fazer vários scripts, inclusive o Hellinger criticava isso, eu vou fazer um livro de frases sistêmicas, gente. Capítulo 1, quando você tem problema de relacionamento, fala isso, isso, isso. Não é tão simples. E a gente tem que se expor ao campo, viver o campo, para deixar ele se manifestar. Vera, você abriu seu microfone? Gostaria de falar alguma coisa? Não, só quis pôr meu rosto aqui. Obrigada pelas respostas. Muito obrigada. Obrigado, Vera. Obrigado aos colegas pela participação, pelas colocações. Essa temática que a Mônica traz, ela é muito forte em alguns estados, brasileiros. Toda vez que eu vou para Minas e para Bahia, esse tema aparece. Tem muitas questões envolvendo os nativos brasileiros e os afrodescendentes que ainda precisam ser diluídas, ainda precisam ser vislumbradas diversas vezes. E Sophie Hellinger falou isso, se eu não me engano, em 2016. Teremos problemas com a política brasileira, corrupção, desigualdade,
enquanto não reconhecermos o povo originário dessa terra, os nativos. Isso também vale para os afrodescendentes, né? A forma como eles foram extirpados de sua terra e trazidos para cá como objeto, e tratados como objeto. Então, isso aparece, assim, nas constelações, mas, assim, tem uma penumbra ainda. É um tema que está muito forte no trauma, né? E aí a gente vai devagarzinho, a gente vai se aproximando, a gente vai olhando para isso. Se houver ainda alguma pergunta, colocação, fiquem à vontade. Mas, a princípio, eu vou passar a palavra aí para Manuela. E fizemos uma leitura breve hoje. Agradeço aí, Helena. Mas seguiremos semana que vem aí com o Marcos. Agradeço a todos. Obrigada, René. Em meu nome e certamente em nome de todos, muito obrigada pela sua contribuição, pela sua entrega, por aquilo que partilha connosco. Bem-haja. Obrigada também à Helena pela leitura e a todos vocês que estão aqui neste grupo. Desejo uma excelente semana, com tudo que vos faz felizes, e até à próxima terça-feira. Uma muito boa noite e uma boa semana para todos. Muito obrigada. Boa semana, obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Obrigado. obrigada. Boa noite, pessoal.